Lei 11.697. Paramos no capítulo 5, da ajuda de custo. Artigo 61. A ajuda de custo para mudança e transporte será atribuída na época do deslocamento do magistrado e sua família do território federal para o Distrito Federal ou vice-versa. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata o caput deste artigo será arbitrada pelo presidente do tribunal e cobrirá o valor das passagens aéreas e do transporte de móveis e utensílios. Artigo 62. Os juízes de direito dos territórios terão direito a uma ajuda de custo para o pagamento de aluguel em locais onde não exista residência oficial a eles destinada. Parágrafo único. O valor da ajuda de custo mencionada no caput deste artigo não excederá a 30% dos vencimentos básicos dos magistrados. Capítulo 6. Dos deveres e sanções. Artigo 63. Os deveres e sanções a que estão sujeitos os magistrados são os definidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Livro 2. Dos serviços auxiliares. Título 1. Da classificação. Artigo 64. Os serviços auxiliares da Justiça serão executados, inciso 1, pelos servidores do quadro do Tribunal de Justiça em exercício nas secretarias e nos ofícios judiciais. Inciso 2, pelos servidores dos serviços notoriais e de registro. Artigo 65. São ofícios judiciais os cartórios dos diversos juízos, os serviços de contadoria, partidoria, de distribuição e os depósitos públicos. Título 2. Das atribuições. Capítulo 1. Das secretarias e demais serviços. Artigo 66. As atribuições das secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria serão definidas em seus respectivos regimentos, resoluções e provimentos. Parágrafo único. As atribuições funcionais dos servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, bem como dos funcionários dos serviços notoriais e de registro, serão definidas conforme o que dispõe o caput deste artigo. Capítulo 2. Dos ofícios judiciais. Artigo 67. Incumbe aos cartórios das varas a realização dos serviços de apoio aos respectivos juízes nos termos das leis processuais, das resoluções, dos provimentos da corregedoria e das portarias e despachos dos juízes aos quais se subordinam diretamente. Artigo 68. Incumbe ao cartório de registro de distribuição o registro da distribuição dos feitos aos diversos juízos do Distrito Federal, mediante comunicação dos distribuidores, cabendo-lhe o fornecimento das correspondentes certidões. Parágrafo 1. A distribuição na circunscrição judiciária de Brasília será presidida por juiz de direito substituto, designado por ata do Corregedor da Justiça, e nos territórios, quando houver mais de uma vara, incumbirá ao juiz diretor do fórum fazê-lo. Parágrafo 2. Da audiência de distribuição, que será pública e terá horário pré-fixado, participarão um representante do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral da Justiça e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. Parágrafo 3. A eventual ausência do membro do Ministério Público ou do advogado não impede a realização do ato. Parágrafo 4. Em caso de manifesta urgência, a distribuição será feita em qualquer horário. Parágrafo 5. A distribuição dos feitos às varas das circunscrições judiciárias de Taguatinga, Brasilândia, Gama, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Paranoá, São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo será efetuada pelo respectivo juiz diretor do fórum. Artigo 69. Nas circunscrições judiciárias do Distrito Federal, haverá um serviço de distribuição de mandados ao qual compete: inciso 1. Receber os mandados oriundos dos diversos juízos. Inciso 2.
proceder à sua distribuição entre os oficiais de justiça, conforme sistema de zoneamento fixado pelo juiz diretor do Fórum. Inciso 3. Efetuar o registro dos mandados recebidos e distribuídos, velando para que sejam devolvidos aos juízes de origem nos prazos legais e comunicando-lhes eventuais irregularidades. Inciso 4. Exercer as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo corregedor e pelo juiz diretor do Fórum. Artigo 70. Não serão feitas redistribuições de inquéritos e processos para as varas criadas por esta lei e para as varas instaladas após a edição desta lei, ressalvado o disposto nos artigos 34 e 35 desta lei. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, dentro do prazo de 30 dias contados da publicação desta lei, baixará ato determinando para cada área prazo e quantitativo de novas distribuições, a partir das quais a distribuição será feita para todas as varas da área. Capítulo 3. Dos diretores de secretaria, oficiais de justiça, contadores partidores, distribuidores e depositários públicos. Artigo 71. Aos diretores de secretaria, oficiais de justiça, contadores partidores, distribuidores e depositários públicos, incumbe exercer as funções que lhes são atribuídas pelas leis processuais, provimentos da corregedoria e resoluções, bem como executar as determinações do corregedor, do juiz diretor do Fórum e dos juízes aos quais são subordinados. Parágrafo único. Os oficiais de justiça, nos casos indicados em lei, funcionarão como perito oficial na determinação de valores, salvo quando a critério do juiz forem exigidos conhecimentos técnicos especializados. Artigo 72. O juiz diretor do Fórum de cada circunscrição judiciária designará os oficiais de justiça que devam desempenhar as funções de porteiro dos auditórios, realizar as praças e leilões individuais e coletivos, quando não indicado leiloeiro pelas partes. Artigo 73. Poderá o corregedor designar um dos depositários públicos para servir como coordenador dos depósitos públicos. Capítulo 4. Dos serviços notoriais e de registro no Distrito Federal. Artigo 74. São os seguintes os serviços notoriais e de registro no Distrito Federal. Inciso 1. Circunscrição Judiciária de Brasília. Alínea A. 3 ofícios de notas e protesto de títulos. Alínea B. 1 ofício de notas. Alínea C. 1 ofício de protesto de títulos. Alínea D. 1 ofício de notas, registro civil, títulos e documentos, protestos de títulos e pessoas jurídicas. Alínea E. 2 ofícios de registro civil e casamento, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Alínea F. 2 ofícios de registro de imóveis, permanecendo o 2º ofício de registro de imóveis com a circunscrição registrária originária. Inciso 2. Circunscrição judiciária do núcleo bandeirante. Alínea A. 1 ofício de protesto de títulos. Alínea B. 1 ofício de registro de imóveis. Alínea C. 1 ofício de notas, registro civil, protesto de títulos, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Inciso 3. Circunscrição judiciária de Taguatinga. Alínea A. 2 ofícios de notas. Alínea B. 1 ofício de notas, registro civil, títulos e documentos, protestos de títulos e pessoas jurídicas. Alínea C. 1 ofício de registro de imóveis. Alínea D. 1 ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Inciso 4. Circunscrição judiciária de Samambaia. Alínea A. 1 ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Alínea B. 1 ofício de notas. Inciso 5. Circunscrição judiciária do Gama. Alínea A. Alínea A. 2 ofícios de notas e protesto de títulos. Alínea B. 1 ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Alínea C.
Um ofício de registro de imóveis. Inciso 6. Circunscrição judiciária de Ceilândia. A linha A. Um ofício de notas e protesto de títulos. A linha B. Um ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. A linha C. Um ofício de registro de imóveis. Inciso 7. Circunscrição judiciária de Sobradinho. A linha A. Um ofício de notas e protesto de títulos. A linha B. Um ofício de notas e registro civil, títulos e documentos, protesto de títulos e pessoas jurídicas. A linha C. Um ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. A linha D. Um ofício de registro de imóveis. Inciso 8. Circunscrição judiciária de Planaltina. A linha A. Um ofício de notas e protesto de títulos. A linha B. Um ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. A linha C. Um ofício de registro de imóveis. Inciso 9. Circunscrição judiciária de Brasilândia. A linha A. Um ofício de notas, registro civil, títulos e documentos, protesto de títulos e pessoas jurídicas. A linha B. Um ofício de registro de imóveis. Inciso 10. Circunscrição judiciária do Paranoá. Um ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas. Seção única. Dos serventuários. Artigo 75. Os direitos dos empregados não remunerados pelos cofres públicos derivados do vínculo empregatício com o titular dos serviços notoriais e de registro são os previstos nas leis trabalhistas. Parágrafo único. O corregedor também poderá aplicar aos empregados das serventias não oficializadas penas disciplinares. Livro 3. Dos servidores da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Título único. Do regime jurídico. Artigo 76. Aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça, aplica-se o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, observado também o ordenamento jurídico que regulamenta o plano de cargos e salários dos servidores públicos do Poder Judicial Federal. Capítulo único. Do provimento dos cargos. Artigo 77. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prover os cargos dos serviços auxiliares previstos na Constituição Federal. Parágrafo único. Salvo para os cargos de confiança, as nomeações obedecerão à ordem de classificação no concurso. Artigo 78. Os cargos em comissão de diretor da Secretaria dos Ofícios Judiciais, das turmas, câmaras, conselhos e secretarias judiciárias serão preenchidos por bacharéis em direito do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em efetivo exercício. Parágrafo único. Os mesmos requisitos mencionados no caput deste artigo serão exigidos dos substitutos eventuais dos titulares. Artigo 79. Em cada serventia judicial haverá, além do titular, pelo menos 2 outros servidores ativos, bacharéis em direito. Artigo 80. Os cargos em comissão e as funções comissionadas da estrutura administrativa, das secretarias do Tribunal e da Corregedoria da Justiça serão preenchidos obedecendo aos critérios previstos no Plano de Cargos e Salários do Judiciário Federal. Livro 4. Das Disposições Gerais. Artigo 81. Fica criado o Instituto da Formação, Desenvolvimento Profissional e Pesquisa como Escola de Administração Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que tem como missão a capacitação e o aperfeiçoamento dos seus magistrados e servidores, bem como demais atividades afins. Parágrafo 1. A estrutura do Instituto compreende o estabelecido no anexo 3 desta lei, observado o cronograma previsto no anexo 5 desta lei e desde que atendidas as disposições constantes dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 2. A organização e o detalhamento das competências do Instituto serão definidos por ato próprio do Tribunal de Justiça. Artigo 82. Fica criada a Ouvidoria Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que tem como missão
tornar a justiça mais próxima do cidadão, ouvindo a sua opinião acerca dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, colaborando para elevar o nível de excelência das atividades necessárias à prestação jurisdicional, sugerindo medidas de aprimoramento e buscando soluções para os problemas apontados. Parágrafo 1. A estrutura da Ouvidoria Geral compreende o estabelecido no anexo 3 desta lei, observado o cronograma previsto no anexo 5 desta lei e desde que atendidas as disposições constantes dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 2. A organização e o detalhamento das competências da Ouvidoria Geral serão definidos por ato próprio do Tribunal de Justiça. Artigo 83. Fica criado o Programa de Modernização e Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal, o PROJUS, com o objetivo de executar os recursos financeiros arrecadados por esta Corte, necessários à modernização e ao reaparelhamento da Justiça do Distrito Federal e dos territórios, sem prejuízo da proposta orçamentária anual. Parágrafo 1. Os recursos arrecadados compreenderão: inciso 1. Custas, taxas, emolumentos, multas e fianças arrecadados no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos territórios de primeiro e segundo graus, ressalvado o que dispõe a Lei Complementar número 79, de 7 de janeiro de 1994, os repasses devidos à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, e aos casos legais de devolução de custas. Inciso 2. Auxílios, subvenções, contribuições, doações de entidades privadas e transferências de instituições públicas nacionais ou estrangeiras. Inciso 3. Inscrição em concursos públicos de ingresso no quadro de pessoal e em provas seletivas de estagiários. Inciso 4. Inscrição para a realização de cursos, simpósios, seminários e congressos promovidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 5. Venda de assinatura ou volumes avulsos de revistas, boletins ou outras publicações editadas pelo Tribunal de Justiça. Inciso 6. Aluguéis ou permissões de uso de espaços para terceiros onde funcionam atividades da Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 7. Produto da alienação de equipamentos, veículos ou outros materiais permanentes, insercíveis ou imprestáveis. Inciso 8. Multas aplicadas a fornecedores por descumprimento contratual. Inciso 9. Quaisquer outros ingressos que lhes forem destinados por lei, bem como outros supervenientes. Parágrafo 2. Os recursos do PROJUS serão aplicados preferencialmente na modernização e aperfeiçoamento dos serviços judiciários da primeira instância. Parágrafo 3. A estrutura do programa compreende o estabelecido no anexo 3 desta lei, observado o cronograma previsto no anexo 5 desta lei e desde que atendidas as disposições constantes dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 4. A organização e o detalhamento das atribuições do programa serão definidos por ato próprio do Tribunal de Justiça. Artigo 84. O regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios será revisto para a regulamentação desta lei no prazo de 60 dias.